Boa noite. Boa noite. Boa noite, Moab. Boa noite, Otacílio. Boa noite a todos que, por um bom tempo, estão conosco nesse Evangelho online. É uma alegria muito grande estarmos hoje recebendo nosso querido amigo, que respeitamos muito, Otacílio Rangel, que, além de estar falando conosco hoje, está fazendo a divulgação da Semana da Família, que se inicia, a 15ª Semana da Família, que se inicia nesse final de semana, sexta-feira próxima, dia 19, encerrando no sábado à tarde. Então, ele está hoje fazendo esse momento conosco para pensarmos na sua reflexão e na divulgação também, para dizer a você que no final de semana nós estaremos realizando a 15ª Semana Espírita, valorizando a família. Moab, não, desculpa, eu faço a prece, né? E você apresenta. Isso. Então, nós vamos marcar a nossa reunião com uma prece inicial. E eu convido a todos vocês para que pensamos juntos em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando dele, envolvendo o nosso planeta no seu abraço maior, no seu coração magnânimo, irradiando luzes por todos os cantos, por todos os lares, envolvendo todos os corações que nesse exato momento experienciam as suas dificuldades, os seus desafios. Nós estamos em Ti, Senhor Jesus, nesse momento em que iniciaremos essa tarefa pelo nosso querido irmão Otacílio, te pedindo bênçãos e luz a ele, a sua saúde, ao seu ser, e acima de tudo, mestre amado, o teu amparo, a sua fala, o teu amparo, a sua vida, o teu amparo, as suas necessidades íntimas e pessoais. Em teu nome, mestre amado Jesus, nós estamos iniciando a nossa atividade desta noite. Assim seja. Moab, agora. Boa noite, Otacílio, Zilmar. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem pelas redes sociais. Hoje nós temos a grata satisfação e a honra de termos conosco o professor Otacílio Rangel, que nos falará sobre o que entender por pobre de espírito. Otacílio Rangel Nascimento é professor sênior de Física no Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Membro da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos, e autor do livro Das Causas Primárias, editada pela FEE. E na noite de hoje, nós queremos agradecer muito ao Otacílio, rogar a Jesus que o ampare, que ilumine seu cérebro, seu coração, as suas coronárias, levando bastante luz a esse nosso irmão querido. É com você, Otacílio. Boa noite, Zilmar. Boa noite, Moab. Boa noite, companheiros que estão aí no chat. Já vi vários nomes amigos que nos acompanham, que estão sempre vibrando por nós. E nós ficamos muito felizes de estarmos reunidos nessa oportunidade, através desse recurso maravilhoso que a pandemia pôs nas nossas mãos. Podemos estar juntos, cada um no sua casa, no seu lar, né, no seu ambiente próprio. E é assim que funciona também no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós estamos todos juntos pelas ondas do pensamento. Aqui nós estamos juntos pelas ondas eletromagnéticas. Então, o mundo físico não é uma representação pálida do mundo espiritual, que é muito mais exuberante do que o mundo físico que nós observamos, com essas janelinhas pequenas que o corpo físico nos oferece para levar ao espírito a experiência da vida material.
que são os nossos sentidos. São portinhas pequenas, porque o espírito livre tem faculdades muito amplas. Então, nós vamos hoje aproveitar esse momento para a gente conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira parte dele, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Na verdade, é bom a gente lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, tem um papel muito importante na espiritualização da humanidade. Porque, através do Evangelho, Kardec pôde selecionar as lições morais mais importantes de Jesus e tirar Jesus da cruz, que era o emblema, que era a imagem, que era a religiosidade de muitos de nós ao longo de séculos e séculos, e colocar Jesus junto conosco, como ele esteve junto com os discípulos. Para nós nos sentirmos discípulos ou seguidores de Jesus, é preciso senti-lo junto conosco. Então, é preciso não olhar para Jesus no seu último momento de sacrifício maior, mas nos momentos agradáveis, nos momentos de companheirismo, nos momentos de união junto com os discípulos. Porque ele diz lá em João que todos aqueles que ouvissem a palavra dele estaria com ele, mesmo aqueles que no futuro viessem a buscar os seus ensinamentos. Então, Jesus está conosco. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso, porque mostra Jesus próximo de nós. Porque mostra Jesus nos ensinando os valores da alma, que é o que todos nós precisamos. Ele é o nosso mestre por excelência. E nesse capítulo, que Kardec seleciona várias lições de Jesus para falar sobre essa ideia de pobres de espírito que é tão mal compreendida pela humanidade. Kardec, então, traz esses ensinamentos para nós, junta todos eles num capítulo, para que nós pudéssemos apreciar o conjunto dos ensinamentos de Jesus. E ele começa pelo Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam que coisa importante. Jesus não fala nenhuma coisa que não tivesse profundidade espiritual. Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo para nós que para nós termos o reino de Deus, o reino dos céus, é preciso que a gente aprenda a ser pobre de espíritos. Então, é preciso entender o que significa isso. O que é ser pobre de espírito? Mas a gente vai andando por esse capítulo e vai vendo Jesus traduzindo esse significado para nós. Porque ele diz assim também, lá também em Mateus, agora no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si mesmo um menino, uma criança, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então vejam, lá ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos,
porque esse terão o reino dos céus. E agora ele dá um exemplo do que seja uma pessoa pobre de espírito. É preciso ser como a criança. E Jesus usa o símbolo da criança de uma maneira muito adequada, muito própria. Porque a criança, independente do estágio que o espírito se encontra no processo evolutivo, mas na fase da criança, ele é um espírito colocado numa situação de simplicidade e de humildade, porque a criança é, acima de tudo, dependente dos pais. E aceita o carinho e o amor dos pais incondicionalmente, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma posição de contestação, porque a criança tem nos pais o exemplo do amor. Então Jesus disse: em verdade, se não vos converterdes e tornardes semelhantes às crianças, não entrareis no reino do céu. E aí ele completa: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então, Jesus já está nos dizendo o que significa ser pobre de espírito. Ele está dizendo para nós que ser pobre de espírito é ser simples e humilde. É ser pequeno espiritualmente, porque compreende a grandeza do Criador. Então, ele não se antepõe ao Criador, não se revolta e não se indigna e nem desrespeita o Criador, porque tem no Criador o exemplo profundo do amor, como a criança tem com os pais. Incondicionalmente, as crianças amam os pais. Muitas vezes os pais, por desequilíbrio, não é? Aborrecem as crianças de maneira dura, coloca de castigo, às vezes até bate. E a criança, logo depois disso, vem e abraça o pai e beija a mão que o ofendeu. Porque a criança não tem essa postura arrogante do espírito que se antepõe ao Criador, porque não o compreende, e se acha melhor do que os seus outros irmãos. Então, a posição de pobre de espíritos é a posição semelhante à da criança. É a posição daquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança, mas com a pureza de coração. A criança perdoa, não guarda mágoa. Ela entende, muitas vezes, pelo menos sente, às vezes não entende, mas sente o sentimento dos pais no processo da corrigenda e compreende que aquilo é melhor para ela. Por isso ela se submete, não se revolta, pede desculpas, chora um pouco, mas abraça o pai e a mãe. Quando nós nos comportarmos diante das leis divinas que regulam o nosso comportamento e aprendizado, da mesma maneira, então nós estaremos sendo simples, humildes, pequenos como a criança. Mas Jesus, não é, continua nos ensinando isso. E aí traz uma nova lição do Evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda.
Os filhos de Zebedeu eram João e Tiago, os 2 discípulos jovens de Jesus. Mas a mulher de Zebedeu, ela queria que eles fossem importantes. Esse é o papel da mãe que não compreende que ser filho de Deus é a nossa importância. Mas ela pede mais, ela quer uma posição no mundo. Então pede a Jesus que coloque os 2 filhos assentados no seu reino, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Jesus então responde: não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Que ingenuidade! Não sabia o que significava ainda beber o cálice que ele ia beber. Jesus então lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim, vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes o tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Veja que Jesus aproveita o pedido de Salomé, a mãe de João e de Tiago, que pede uma posição de destaque no mundo, no reino, que ela ainda não compreendia o que significava, e diz para os discípulos se eles estavam prontos. E eles, sem saber ainda o que lhes esperava, responde que sim. Na simplicidade e na humildade de 2 adolescentes que não compreendiam, mas confiavam em Jesus. E Jesus então diz a eles, não é? Que eles com certeza iam beber do cálice que ele, o próprio Jesus, teria que beber. Então, Jesus aqui mostra que eles iam progredir, se esforçar e trabalhar para se aproximar do exemplo de Jesus. E passaria as mesmas dificuldades pela incompreensão dos homens, pelo ato de servir ao próximo, não é? Sofrer a ignorância do mundo que não conhece os valores espirituais. E aí, com a revolta dos outros membros do grupo, dos outros discípulos de Jesus, que ficam até certo ponto indignados com a posição dos 2 de quererem ocupar o lado direito e esquerdo, e eles, que lugar ocupariam? Nessa disputa ainda humana, Jesus chama-os todos a si e diz: sabeis que os príncipes das nações, os grandes do mundo, dominam, não é? E tratam todas as pessoas com império. E Jesus assim não deve ser entre vós. Entre aqueles que me seguem, aqueles que querem o reino dos céus, o reino de Deus, é preciso que seja pobre de espírito, que se iguale à criança, que se torne cada um deles o servo de todos os outros. Assim como Jesus exemplifica nas suas atitudes continuamente que ele veio para servir, não para ser servido. Então, aqui novamente fica profundamente claro para nós que ser pobre de espíritos
ser simples e humildes, é estar a serviço de Deus, com todo o desprendimento, com a confiança absoluta nas leis espirituais que nos governam, que são as leis de Deus, sabendo que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de tudo que existe no universo, não comete erros. E as suas leis foram feitas para nossa felicidade. Portanto, a confiança absoluta em Deus é a garantia que temos de ser felizes. Porque as leis de Deus foram feitas para nossa felicidade. Então, devemos compreender a lei máxima que surge de todos esses ensinamentos, que é a lei da fraternidade universal, da igualdade entre os irmãos, da necessidade de sermos todos uns pelos outros, com todas as forças de nossa alma. Mas Jesus continua a nos trazer ensinamentos que Kardec alinhava nesse capítulo e nos mostra mais uma lição. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima, mais para perto de mim. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva, que busca os primeiros lugares, que se acham mais importantes na humanidade, que disputam entre os grandes os primeiros postos, será rebaixado. E todo aquele que se abaixa, que é humilde e simples, que procura os lugares menos destacados, mas que se põem e estão sempre dispostos a ser útil e servir, estes serão elevados. Então, o significado que a gente tira dessas lições de Jesus, colocada aqui nesse texto do Evangelho, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos encaminhando um atrás do outro, a compreender o significado profundo desse sentimento que nós ainda não compreendemos, chamado humildade. Ser humilde. A gente acha que ser humilde é ser desvalorizado, porque a humildade no conceito humano é a pessoa servil, é a pessoa simplória, é a pessoa ignorante, a pessoa que tem as posições sociais as mais esquecidas no meio social, que vive nos arrabaldes das beiradas da cidade, não é? Que usam dos meios de transporte os mais populares, muitas vezes usando a pé, andando de bicicleta, desrespeitado pelos carros, pelos automóveis chiques, muitas vezes, que acham que são os donos das ruas. Ao invés disso, Jesus mostra aqui que a humildade é um conceito espiritual, não é uma aparência social.
e então ensina para nós fazendo várias comparações. E Kardec, muito bem inspirado, com certeza, amparado pelo próprio mestre, quando escrevia o Evangelho segundo o Espiritismo, junta esses ensinamentos numa ordem muito própria, para que nós possamos entender o significado de pobres de espírito. E aí vai fazendo comparações para nos ensinar. Há mais uma lição que Kardec coloca aqui, que nós vamos também aproveitar. Disse então Jesus essas palavras: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas, estes ensinamentos, estas lições do mundo espiritual aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso também está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Nós vemos aqui de novo Jesus agora fazendo a comparação das duas posições, a do orgulho e a da humildade. Doutos e prudentes eram termos utilizados para as pessoas que se achavam donas do conhecimento e da verdade. E que se achavam, por isso mesmo, prudentes, porque não se misturavam com os simples e os humildes, com os simples e deserdados da vida material, no pensamento deles, porque interpretavam a religião de maneira errônea, como ainda muitas correntes do cristianismo, mal compreendido, interpretam. Há muitas pessoas que continuam buscando o reino dos céus, aqui na terra, nas posições humanas, tendo sucesso nos negócios, tendo sucesso na vida familiar, tendo sucesso no meio da sociedade. Buscam muitas vezes as religiões e pagam dízimos caros com o propósito de comprar as benesses do céu. E Jesus está aqui mostrando para nós que a condição para ter o reino dos céus não é herdar na terra as benesses materiais que são transitórias, que não têm sustentação senão por curto espaço de tempo. E diz: obrigado, Senhor, te dou graças porque ocultaste essas coisas aos doutos e aos prudentes, isto é, aqueles que têm o orgulho e o imediatismo da vida, que não percebem, apesar de se acharem instruídos, cultos, muitas vezes professores de universidade, pessoas de destaque no meio social, não é? Na governança, seja municipal, estadual, ou do próprio país, ou mesmo nas grandes organizações sociais do mundo, não percebem o significado de que aquele que se torna o servo de todos é que tem acesso ao mundo espiritual superior. E ainda dá graças a Deus por ter revelado esses ensinamentos aos simples e aos pequenos, porque os simples e os pequenos aqui estão representando justamente a posição de simplicidade e humildade de coração, que compreende que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e que tudo que vem de Deus é o melhor para nós. Então, não cria orgulhosamente qualquer tipo de contestação ou confronto com as leis espirituais que nos governam.
E isso é testado em nós, especialmente nos momentos de dificuldade de nossa vida. Porque muitos de nós, nas dificuldades, pensamos assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, não fiz nada para ter tanto sofrimento. Por que essas injustiças acontecem comigo? Então, isso é uma posição de orgulho e de ignorância das leis espirituais que nos governam. Porque a gente não compreendendo as leis, a gente não compreende os momentos de dificuldades porque passamos, porque não encontramos neles os grandes objetivos das leis espirituais, que não é nos punir, diferentemente disso, é nos reconduzir ao caminho mais rápido do progresso espiritual. A lei de causa e efeito, que devolve para nós, como uma bola jogada na parede, que repica e volta para nós, as consequências dos nossos equívocos, que nós sempre, quase todas as vezes, realizamos, porque valorizamos muito mais as coisas da terra do que as coisas do espírito. E por isso agimos equivocadamente, ferindo corações, ferindo a nossa consciência e candidatando, por isso mesmo, ao reajuste diante daquele equívoco, para consertá-lo o quanto antes e voltar ao caminho do progresso mais rápido, que é o do amor, do trabalho benéfico, da fraternidade universal, da simplicidade e da humildade, de nos entendermos perante os nossos semelhantes, como irmãos a serviço de todos. Então, esse é um ensinamento que está contido nesse evangelho, nesse capítulo, selecionado por Allan Kardec, extraindo de Jesus numa sequência muito inteligente e didática, lições que vão nos fazendo compreender que quanto mais a gente sabe, quanto mais doutores a gente se torna, mais a gente deve àqueles que não têm. Quanto mais recursos a gente amealha para nós mesmos no nosso progresso espiritual, mais nós devemos para aqueles que ainda não têm. Portanto, essa é a posição do simples e do humilde, aquele que, compreendendo tudo isso, se torna, se esforça para ser o servo de todos. Que Jesus nos inspire, nos ampare, nos dê bastante força e entendimento para que nós possamos meditar, raciocinar, buscar analisar o nosso interior, ver quão distante nós estamos ainda dessa posição de humildade, de simplicidade, e descobrirmos o quanto antes o caminho para conquistar esses valores, para que nós possamos merecer o reino dos céus. É esse o convite que Jesus faz para nós, quando ele diz: bem-aventurados os simples e humildes, os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para conversarmos sobre o tema, respondendo perguntas que queiram fazer. Faço a pergunta que quiserem. Aquela que eu não souber responder, eu vou estudar para responder mais tarde. Mas será um prazer conversarmos juntos. Muito bem, muito bom e muito obrigado. Enquanto você falava, eu ficava aqui refletindo nessa proposta, o que entender por pobre de espírito, e quando você lembrou nessa parábola de Jesus,
quando ele faz sentido na observância ao período da infância e da forma com que ela está propícia para amar seus pais, entender a orientação dos seus pais. E passado essa fase, logo modifica-se o processo. E então, quando a gente pensa nesse tema, pobres de espírito, nós vamos pensar que reencarnar é uma proposta de educação, de educar-se. E está nas mãos dos pais esse desenho, no perfil desse espírito reencarnante em cada lar. O que você poderia falar para nós, pais, avós, nesse sentido de uma atenção maior ou até plena na educação dos nossos filhos e entendendo-os filhos de Deus, a nossa guarda, para que nós trabalhemos nele a simplicidade e a humildade? Muito bem colocado, Zilmar, porque esse é um tema de importância fundamental nos nossos dias, no nosso tempo, onde a maioria dos pais ganharam muito mais liberdade, especialmente as mães, na vida social, na participação da vida da comunidade, trabalhando, exercendo atividades profissionais, se realizando como pessoa profissional, não é? Estudando, conquistando valores que pode dar recurso para que as pessoas ganhem na vida cotidiana a posição que sonham, que almejam. E muitas vezes, por causa disso mesmo, nós deixamos de perceber, pensando na vida terrena, a importância da tarefa educativa do lar. Muitos lares, tanto o pai quanto a mãe, saem para o trabalho, enquanto as crianças são, desde cedo, colocadas em escolas, muitas vezes até improvisadas, na fase primeira da infância, quase sempre, não é? Para que eles possam ter a liberdade do trabalho e voltam para casa para conviver agora com as crianças que também voltam para casa, mas numa posição de pouca disponibilidade, estão cansados, porque estão, não é, agitados do dia que foi vivido nas tarefas das disputas sociais, das disputas econômicas, das disputas no trabalho comum. E aí a criança, outra vez, apesar de agora ter os pais próximos, não tem os pais presentes, pela imposição da dificuldade física. Por isso mesmo elas são outra vez relegadas com joguinhos, com instrumentos que a tecnologia colocou nas nossas mãos, que são inebriantes, e as crianças deixam mesmo até de conversar com os adultos, por causa das maquininhas que são extremamente atrativas. E a família, por isso mesmo, deixa de ter o seu tempo de conversação. As famílias mais antigas faziam questão de almoçar junto, jantar junto, para ter o momento da família. É mais difícil a gente encontrar isso na sociedade atual, porque quase sempre o almoço é rápido, corriqueiro, às vezes até continua sendo feito no próprio trabalho ou nas proximidades dele, não é? E quando volta, por causa do cansaço,
acaba relegando, alimentando as crianças primeiro e deixando o convívio natural que deveria aparecer desses momentos. Então, a família precisa se atentar para isso. Não é impossível que nós possamos ter as nossas atividades fora do lar. Claro que podemos. É por isso que nós somos dois para cuidar dos filhos de um modo geral. É o pai e a mãe. E é possível fazer turno com uma combinação inteligente e próxima, fraterna, amiga, cedendo para servir e tendo, por isso mesmo, oportunidades de convivência, para que na conversação, no diálogo, os filhos possam conhecer o que os pais pensam e os pais tenham a oportunidade de ensinar aos filhos os valores morais que são de responsabilidade dos pais de levar aos filhos, porque a educação escolar ela é secundária nesse processo de formação de caráter, porque mesmo a nossa sociedade ainda não está preparada para ter escolas formadoras de caráter. Elas são escolas doadoras de instruções, especialmente voltadas para o sucesso na vida material. Nem sempre para a aquisição da cultura, para que o indivíduo adquira a capacidade reflexiva. Muito mais para adquirir os recursos da profissão, do trabalho, do sucesso na vida transitória, que a gente pode morrer a qualquer momento e deixar para trás. No trabalho da universidade, acompanhei alguns exemplos desse tipo, de estudantes que terminavam doutorado e eram acometidos por um acidente ou por um processo mórbido, doentio, e perdia a oportunidade da reencarnação, porque o corpo morria. E as pessoas comentam em volta, para que estudar tanto se não pôde nem aproveitar? Porque as pessoas não pensam que a aquisição do conhecimento não é do corpo, do cérebro, dos neurônios, mas da alma que utiliza o corpo. E não sabe ainda avaliar esse grande tesouro que é a orientação para o bem comum. Então, é preciso que a gente pense maduramente nisso e aproveite essa oportunidade, porque ao reencarnarmos, nós voltamos a um corpo que começa, que é formado por nós mesmos no processo uterino de desenvolvimento do feto, para que aquele corpo se preste aos nossos recursos e necessidades para a vida, mas não para a aquisição puramente material, mas sim para o crescimento como espírito imortal que nós somos. Porque o corpo físico é o material didático, a vida material é o material didático do crescimento mais rápido do espírito, como ser permanente. E essa fase da infância, até os 7, 8 anos, a criança é um livro de páginas em branco, porque o que esse espírito aprendeu no passado fica no subconsciente e nas suas habilidades espontâneas. Mas a formação nova que ele precisa receber vai ter que ser escrita pela interação com os pais, para depois ser interação com a sociedade. Se a criança não aprende a respeitar e compreender nos pais os seus tutores amorosos, como é que ele vai respeitar a professora ou o professor da escola, que é menos ligado a ele? Então, esse aprendizado é do lar. São os pais, junto com a criança, que começam a escrever um novo livro da personalidade nova desse espírito, para que ele, quando chegar na fase da puberdade e entrar na adolescência,
aquilo que estava armazenado dentro dele, no seu subconsciente, vem à tona como as lembranças das memórias emocionais, que vão ser agora disciplinadas pelo aprendizado novo que ele teve com os pais. Se ele não teve um aprendizado novo, ele vai repetir o que fazia antes. Mas se ele tem esse aprendizado novo, ele remodela as suas próprias emoções nesse conflito da vida adolescente e vai se tornar um adulto melhor. Então, esse é o papel que os pais têm, que as casas espíritas devem falar para que os pais que têm crianças pequenas trabalhem isso em casa. E aproveite a oportunidade das escolinhas morais, evangélicas, que as casas espíritas também oferecem, como um reforço. Porque o aprendizado é feito em casa. As escolas são reforço disso, se há consonância desse aprendizado. E aí a criança, então, vai ser um novo adulto, um novo membro da sociedade, simples e humilde, porque entendeu as leis morais. Muito bom. Muito bom. E você falava, e eu ficava aqui lembrando das aulas de evangelização que estão acontecendo nesse exato momento em que nós aqui estamos nessa live. E o Centro Espírita César Franco, ele oferece de maneira didática, proporcional à faixa etária de cada criança, uma sala de aula no Meet, em que o João Vitor colocou para a gente aí o contato da coordenação da evangelização, para que as pessoas, pais, mães, possam fazer contato com ela, para que seus filhos sejam adicionados nessas salinhas de aulas. Legal. Moab. Queria fazer assim, duas ponderações. Então, para que nós nos tornemos pobres de espírito, nós temos que nos iluminarmos, para que possamos acender aquilo que o Cristo falou, da sua primeira fala. E agora, essa fala sua maravilhosa é a prevenção para esses distúrbios que nós estamos tendo na adolescência hoje. As crianças jovens trancadas nos quartos, não querendo socializar com ninguém, nos jogos, sendo portador de transtorno esquizoafetivo, esquizoide, no jovem, tudo por falta disso aí que você acabou de falar. Então, a criança do primeiro momento, a gente procurar nos auto-iluminar para nos tornarmos pobres de espírito, que somos devedores, com isso somos devedores da humanidade, né? E esse segundo momento, essa criança ser pautada pelos pais e pela evangelização, é de suma importância isso. Eu fiquei aqui assim babando colorido enquanto você falava, porque hoje eu atendi uma adolescente de 15, 16 anos com toda a problemática, porque não teve esse suporte no primeiro momento. A hora que foram baixando os arquivos, não tinha o contraponto para ela se estruturar. A importância. Por isso é necessário, né, que os pais jovens sejam alertados para não cometer esse mesmo engano. Porque os pais do nosso tempo, né, investiram na vida material, achando que dar educação para os filhos é dar a melhor escola, dar o melhor tênis, a melhor roupa, os melhores equipamentos, não é? E não é nada disso. É diferente. Os pais têm que ensinar as crianças a participar da casa, fazer o trabalhinho que elas podem dentro de casa, sentar e conversar com elas, assistir os filminhos junto com elas, para discutir, conversar com elas sobre a qualidade daquilo que estão observando, tirando lições dessas experiências.
não é largar a criança lá e ela tenha o seu tempo de distração independente, sobrando para mim o tempo necessário para fazer o que eu quero, o que eu acho que devo. Tá? É um erro, porque a família é um grupo de espíritos andando junto. E quem tem mais em casa e em qualquer lugar tem que dar mais. E os pais estão na posição de ter mais, enquanto a criança é pequena. Então, tem que dar mais. Não pode esquecer esse momento, porque será um momento duro depois, por não ter cumprido a tarefa que Deus confiou a elas. Porque, na verdade, cada criança que nasce no lar é um atestado de confiança que Deus coloca na mão dos pais. Tem aí um filho meu para que vocês cuidem dele por mim. E a gente não percebe isso, que é um atestado de confiança do Pai Celestial em nós, em deixar que um dos filhos dele nasça no nosso lar para que nós os ajudemos a se tornar um homem de bem. Então, é preciso ter consciência disso, é preciso alertar os nossos jovens para a vida futura deles para não cometer esses erros, já que eles têm sido, né, vítimas dessa situação, desse mundo moderno, que ficou encantado pelas conquistas da ciência e da tecnologia, que são estimulados a ter antes de ser, e esqueceu de ser gente. Muito bom. Essa fala, ela teve um caráter preventivo, não é? Até agora. E eu gostaria também de resgatar algo assim. A gente ouve muitas mães já mais maduras, com os filhos adolescentes ou até adultos, dizendo-se, pais, mães, né? Arrependidos por não ter tido esse conhecimento para que pudesse ter feito tudo diferente na vida dela com a sua prole na educação. Mas ao mesmo tempo em que a gente escuta essas pessoas falando dessa maneira, a gente observa delas a não mudança de comportamento. Eu gostaria muito de voltar atrás e fazer, mas é só assim que eu penso, porque o meu comportamento continua sendo o mesmo, sem resiliência, agressivo. Arrependi porque bati nos meus filhos, agora não bato mais xingo, mais brigo, mais faço aquilo, não é aquilo outro. Estou arrependida, ou arrependido porque... O que você fala para essa turma? Que sempre é tempo da gente recomeçar. É como disse o Chico Xavier, se a gente não pode voltar atrás para refazer o passado, a gente pode, no presente, construir um novo futuro. E a maneira de construir um novo futuro é mudar de comportamento. É trabalhar pelos valores definitivos da alma. Se nós não podemos dar a atenção devida aos nossos filhos antes, e eles agora já estão adultos, por que não aprender a ser verdadeiros amigos deles? Vocês já viram que a diferença de comportamento entre amigos e parentes? Amigo não cobra de amigo. Amigo ajuda o amigo quando ele está em dificuldade. Mas pai, mãe ou parente fala, eu não te disse, você fez isso porque você não me ouviu. Cobra. Então, a gente, como amigo, não cobra. E o verdadeiro trabalho dos pais é de dar para as crianças, na fase infantil, toda a formação melhor, moral, de comportamento que a gente puder, porque a gente só dá o que tem também. Não adianta querer dar o que a gente não tem. A gente tem que ser humilde, simples, de saber quais são os valores que nós temos e dar esses valores. Não querer dar mais do que pode, porque dar mais do que pode
é mentira, é enganação. E aí aprender que depois que os filhos, como o passarinho, começa a bater asa, não adianta querer segurá-lo. Ao contrário, tem que voar junto com ele. Ensiná-lo a voar, ser parceiro, ser companheiro. E ensiná-lo a voar desviando dos perigos, dos riscos. Então, tem que se tornar um amigo. Amigo incondicional. Ombro pronto para acolher sem cobrar. Então, sempre é tempo de fazer isso. Os avós fazem muito bem isso, melhor do que os pais. Porque os avós amadureceram isso, né? Mesmo que tenham errado com os filhos, sabe que com o neto ele pode ser diferente. E é muito amoroso, muito mais acolhedor, muito mais tolerante, muito mais paciente. Avô e avó vira parte de diversão das crianças. Aquilo que os pais deixaram de fazer. Então, é sempre tempo de começar a fazer direito. Excelente. E assim nós estamos, né? Chegando ao final. Mais alguma observação, Moab? Não, agradecer o nosso Otacílio pelos ensinamentos da noite de hoje. A gente também quer te agradecer muito a sua atenção, o seu tempo, o seu carinho por estar aqui conosco, a nossa gratidão, o nosso desejo de que você esteja cada vez melhor na sua saúde, recuperando do seu processo. Oramos por você, vamos continuar orando. E uma vez mais, dizer ao nosso público que nesse final de semana, 19 e 20, estaremos realizando pelos canais YouTube, TV César Franco, Facebook, Rede Amigo Espírita, TV Goiás, a nossa 15ª Semana Espírita Valorizando a Família, que teremos outros palestrantes da mesma categoria que o nosso irmão, trazendo essa fala, uma reverberação, ou ainda fazendo-nos pensar um pouco sobre esse assunto tão bem explicitado pelo nosso querido Otacílio nesta noite, do Evangelho, partimos para a família, né, Otacílio? E realmente é lá que a gente vai burilar e vamos nos tornar pobres de espíritos pela convivência, pela educação. E a gente quer convidar a todos, já está sendo divulgado pelos canais, e que estejam conosco. E mais uma vez, muito obrigado a você. E para o encerramento dessa noite de muito brilho, ainda queremos ouvir a sua voz através da oração. Obrigado, Zilmar. Obrigado, Moab. Obrigado a todos os nossos companheiros que estão aí conosco. Eu queria ainda dizer que não importa se nós não fizermos bem o nosso trabalho antes. O passado fica no passado. Mas comecemos, vamos em frente. A gente tem sempre a oportunidade de ir corrigindo a nós mesmos, fazendo reflexões no nosso próprio comportamento, aprendendo com a experiência e melhorando o nosso comportamento cada dia que passa, caminhando na direção de nos tornarmos simples e humildes de coração. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, de podermos, depois de 2000 anos que esses ensinamentos estão conosco, finalmente podemos entendê-los e aproveitar do nosso querido Mestre Jesus essas lições preciosas que nos reconduzem ao caminho do bem, que nos leva ao esforço de buscarmos a nossa melhoria espiritual,
de buscarmos o nosso entendimento, de nos esforçarmos para vencermos em nós ainda as más inclinações, que são características de todos nós, espíritos, que vivemos no mundo de provas e expiações. Somos aprendizes do Evangelho. Que sejamos dedicados aprendizes do Evangelho, porque nós temos certeza que Jesus, esse amigo incondicional, está nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando, porque Ele é o pastor de todas as ovelhas que vivemos na terra. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Espíritos bondosos que nos amparam. Em última instância, obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos que nos chegam em todos os instantes de nossas vidas. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos, para que possamos aprender o quanto antes que somos uma única família e que devemos andar de mãos dadas, uns colaborando com os outros, na medida da força que cada um possui. Ampara-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor.